A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, beleza? Vamos gravar mais um vídeo? Hoje estudo bíblico sobre segunda carta a Timóteo. Vamos lá. Ajeitar aqui direitinho. Esse tá bom, né? Segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que, naquele dia, encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. 2 Timóteo, capítulo 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Bom soldado. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. O lavrador que trabalha é o primeiro que é a colher dos frutos da colheita. Aí os falsos apóstolos, falsos pastores falam assim que ele tem direito de receber o salário. Mas é cara de pau mesmo, né? Isso aqui tá falando, ó, o lavrador que trabalha é o primeiro a colher dos frutos. Ele tá falando ali porque, entenda uma coisa, irmãos. A gente fala uma palavra para uma pessoa, por exemplo, ela tem um significado. Você fala, eu vou lá. Então você está dizendo para a pessoa que você vai lá. E ela tem aquele significado de dizer que você vai lá, certo? Agora, quando Deus fala uma palavra, uma única palavra, às vezes a gente entende um único significado. E é verdadeiro. Só que a única palavra que Deus fala tem vários significados. Aí é que mora o perigo. Então,
vamos dizer assim, ó, ele falou assim, o lavrador que trabalha é digno do seu salário. É dois significados que eu entendo ali. O primeiro é que ele vai receber bênçãos terrenas pela obra que ele está fazendo. E eles dividiam as suas, como que fala, os cristãos dividiam as suas posses, vendia e dividia para juntar, para fazer a obra do Senhor e para sustentar os cristãos mais pobres. Só que também, e Paulo trabalhava, ele era construtor de tenda, então ele tinha o dinheirinho dele também. Mas ele está falando ali do salário para a coroa da vida eterna. Entendeu? E aí os distorcentes vêm e distorcem, né? Porque a gente vai ter recompensa no céu, a gente vai ter galardão, né? Aí, tanto é que ele falou, é coroado, se o atleta é coroado se trabalhar segundo as regras. Ele fez uma comparação ali com o atleta. E na chegada o Senhor está reservado a coroa da vida, entendeu? É o contexto. E aí esses sócios pastores, eles distorcem, eu tenho que ganhar salário. Vai nessa, vai lá sustentar pastor, vai. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Entendeu? Paulo passou por açoites, por prisões, por tudo, só por falar a verdade, falar a palavra de Deus, hein? Você vê como o mundo, ele odeia a palavra de Deus, né? O mundo, eu tô falando os que não creem, né? As pessoas do mundo, que não creem em Deus, não creem em Jesus. É digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Maneja corretamente a palavra da verdade, sem engano, sem fraudulência. Esses líderes, como de hoje e daquela época deles lá também, né? Paulo falou em 2 Coríntios, são obreiros fraudulentos. Foi Paulo falou lá em Coríntios. Vai lá em 2 Coríntios que está lá. E aqui ele está falando de que maneja bem a palavra da verdade, como obreiro que não tem do que se envergonhar, o verdadeiro obreiro. Entendeu? Essas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: Numa grande o Senhor casa, conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Aparte-se da iniquidade, aparte-se da iniquidade, quer dizer, da injustiça e do engano, tá? Todo aquele que confessa o nome do Senhor. Quem permanecer em comunhão com o engano, com a injustiça, com a iniquidade, tá em comunhão com as trevas. Deus está falando, quando eu frequentava os templos religiosos, irmão, eu nunca me fiz membro de nenhum, mas eu frequentei alguns, porque eu mudava. Eu não me sentia bem, não via alguma coisa, dizia que não era para mim estar ali, mas eu não entendia, porque eu não conhecia a palavra direito. Como eu comecei a aprofundar e estudar a palavra, aí Deus foi falando para mim sair de lá. Primeiro foi esse daí, todo aquele que professa o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Aí depois fala, numa grande casa há vasos de honra e outros para desonra, de sorte que se você se purificar dessas coisas, será vasos usados pelo Senhor para toda boa obra. A outra que ele falou, a parte de todo aquele que se diz irmão e for beberrão, soberbo, mentiroso, enganador, a parte, para ele se envergonhar, entendeu? Que anda desordenadamente, não seguindo a sã doutrina que aprendeu na palavra, tá?
E outra, apartai-vos, lá em Gálatas também fala, se alguém anunciar outro evangelho, qual não é outro, mas com alguns que querem perverter o evangelho da graça de Deus, né? E se nós mesmos, até um anjo do céu falar outro evangelho, seja anátema, ou maldito. Anátema é maldito, tá? Anátema. Aí tem outro versículo em Apocalipse. Sai daí, povo meu, para não ocorrer nos seus pecados. E ali ele está falando no contexto da falsa igreja, da falsa noiva, da meretriz, entendeu? Que se prostituiu, que Deus usa a figura de uma prostituta, uma figura, ele não está falando de prostituta assim que faz programa, né? Que apesar que também que Deus não aprova isso, mas se a pessoa se arrepender, ele perdoa. Mas ele está falando de pessoas que desviaram da verdade e se prostituíram com engano. Aí ele fala, sai daí, povo meu, para não ocorrer eles no mesmo pecado, entendeu? Aí, ó, vários ditos de Deus está alertando para a gente não se misturar, ter comunhão com as trevas, com o engano, com a fraudulência, com a mentira, com safadeza. Aí você vai permanecer lá? Vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Não, irmão, você não pode olhar para o homem. A própria palavra fala para provar os espíritos, para ver se vem de Deus, que nem todo que diz de Deus é de Deus. E quando fala para você provar o espírito e conhecer que aquele espírito não é de Deus, a palavra fala para você se apartar deles. Como é que não? Não pode olhar para o homem. Que conversa errada, rapaz. Você me perdoa aí, irmãos. Eu sou uma pessoa mansa, graças a Deus, Deus me dá mansidão, né? Mas se tem uma coisa que me injuriei, é esses falsos profetas, cara. Rapaz, mentirosos, pregadores de heresia, enganadores. Como que Pedro vai falar? Eu vou fazer daqui a pouco o vídeo de 2 Pedro. O que esses caras são? Uns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude. Sabe o que é santificado? É separado das coisas erradas, separado do mundo, e muitas igrejas estão no mundo, tá? Elas são falsas noivas. Então, santificado é separado, sai fora daí, entendeu? O Senhor está avisando. Você vai dar ouvido ao Senhor? Ou vai dar ouvido ao que você acredita? A justiça, a fé, o amor e a paz. Vai se unir, ter comunhão com a luz, olha lá, o Senhor. Olha lá, se unir com aqueles com o amor, que tem amor, a paz, que com o coração puro evoca o Senhor. Olha lá, aí já está dizendo aí, ó. Coração puro, que evoca o Senhor com o coração puro, com sinceridade de coração, adorando a Deus espírito e verdade, não com fraudulência, não com engano, não com mentira, nem com imundícia. Que Deus não nos chamou para imundícia, mas sim para santificação e purificação do espírito. Tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. 2 Timóteo, capítulo 3. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Tempos terríveis. Olha a qualidade dos homens dos últimos dias. Homem, eu estou falando dos falsos cristãos, falsos profetas e também dos que não creem em Deus, né? Qual que são as qualidades? Não, né? Eu falo qualidade ironicamente, né? Qual que são os adjetivos que Deus dá para esses homens dos últimos dias? Olha, ó. Vamos lá, vamos voltar de novo. Olha lá. 2 Timóteo, capítulo 3. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses. Olha aí, ó, a ordem. São esses. Olha a ordem, afaste-se.
com a aparência da piedade. Aí quem é que tem a aparência da piedade? Meus irmãos! Eles falam assim, né? Alguns padres falam assim, né? Os pastores, irmãos, né? Com aquela mansidão, com aquela... a mansidão que eles falam aqui que a gente deve ter, irmãos, é você ter a paciência, é você desejar o bem para a pessoa, é você fazer o bem, é você instruir com mansidão. Mas a mesma palavra fala que esses, porque Jesus era manso com os pecadores, mas ele se revoltava contra os religiosos. Pode ir lá no Evangelho de João, de Lucas, o que ele fala dos religiosos? Raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados. Olha os nomes que Jesus dá, filhos do diabo. Vai lá, se estou mentindo, vai lá, tem medo de ir lá? Eu estou falando tem medo para esses daí, né? Tem medo de comparar lá, né, a Evangelho de João, Mateus, Lucas, Marcos, tá tudo lá. Vai lá. Se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, quem é que se introduz pelas casas? Pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino. Ele está falando das mulheres, mas dessas mulheres, tá, irmão? Ele não está falando de todas as mulheres, tá falando de algumas mulheres. E quando ele fala ali, nos últimos tempos, os homens serão avarentos, ele não está falando só de homem. Porque na Bíblia, Adão é chamado de, como se fala? Humano, né? E humano é homem e mulher. E Eva, mãe de todos os viventes. Então, quando ele fala de homem ali, ele está falando de homem e mulher. Tá? Não está falando só de homem, ele está se referindo a homem no sentido de ser humano, entendeu? Que haverão. O que tem mais hoje? Não estou falando só de traição sexual, mas também ele está falando de traição sexual, mas não é só dessa. Traição de todos os aspectos de traição. Ele está falando de avareza, de homens que é amante de dinheiro, né? Avarento, presunçosos, arrogantes, caluniadores, blasfemo, amigo do bem, mais amigo dos prazeres mundanos do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade. Ai, meus irmãos, aí vai lá, vai fazer doações, né, lá pro país lá de fora, mas pra quê? Aí você fala assim, nossa, esses irmãos é de Deus, olha que caridoso. Deus sabe a intenção que eles vão lá. Alguns fazem caridade de coração mesmo, alguns cristãos, né, mas eu tô falando desses corruptos. Aí eles vão lá, da caridade, aí ajuda as pessoas da cesta básica, leva um monte de coisa, que eles têm muito dinheiro, são igrejas grandiosas, né? Que arrecadaram muito comendo as gorduras das ovelhas, né? Aí o que eles fazem? É uma tática. Eles vão lá, dão a caridade para a pessoa, aí eles vão arrecadar 3 vezes mais depois, sabe como? Ele vai falar, agora Deus me enviou aqui para te auxiliar, agora você vai lá na minha igreja. Aí lá, quando a pessoa cai lá, ele vai pedir o dízimo para ela. Deus te abençoou, não te abençoou? Agora você tem que devolver o dízimo para Deus, senão você está roubando a Deus. E ele vai distorcer o que diz a palavra, para falar que a pessoa, se ela não der o dízimo, está roubando a Deus. Aí, quando a pessoa cai nessas arapucas do diabo, ela dá o dízimo. Aí, eles vão recuperar aqueles que eles doaram de volta em 3 vezes mais. Tá vendo? É malandragem, irmãos. E Deus conhece esse coração. Deus vai dar paga a todos esses falso profeta sem vergonha que engana o povo e rouba as gorduras das ovelhas, certo? Você tem que dar de coração sem esperar nada de troca. Deus não precisa de dinheiro. Deus, ele precisa da sua fé, da sua fidelidade às pessoas, da sua lealdade, da sua caridade, do seu amor. É isso que Deus pede. Da sua justiça, você andar na justiça, na verdade. Não é nada disso daí que esses pregadores fraudulentos pegam. Que nem Paulo que combatia esses falsos apóstolos, falsos mestres, falsos doutores, falsos pregadores de heresia. O meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou.
De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, perversos e impostores. Quem são? Enganados. Quem são impostores? Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Quem são esses? Pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Pelo Espírito de Deus, a Escritura. 2 Timóteo, capítulo 4. Como que fala que não tem que estudar a Bíblia? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Aí, eles se recusarão a dar. Porque eles vão, nas igrejas hoje as pessoas vão lá para ouvir o que elas querem ouvir. Elas não querem ouvir a verdade da Bíblia. Porque a verdade, às vezes, irmãos, ela vai te confrontar. O que é te confrontar? Ela vai te mostrar, do mesmo jeito que a palavra de Deus, quando você passa por momentos difíceis, ela te conforta, te dá consolo. É Deus te consolando pela palavra dele. Te traz amor, Deus te abraça. Mas do mesmo jeito como o pai é o filho, quando o filho faz coisa errada, o pai repreende. Então Deus te repreende quando você faz coisa errada. Então a palavra vai te confrontar, vai mostrar o seu erro, o seu pecado. E aí é onde muitos não querem. As pessoas só querem as bênçãos de Deus, mas não querem andar no caminho, não querem obedecer a palavra, não querem obedecer o Senhor. Aí, ó. A verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, não é só mas também a todos os que amam a sua vinda. Recompensa lá no céu. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo o sempre. Amém. Saudações a Priscila e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com vocês. Amém. Terminou. Isso é um livro curtinho. 2 Timóteo. Terminou os estudos. Deu para entender, né, irmãos? Então tá aí, tá entregue, tá? Espero que abra os olhos de muitos aí e ajude a desprender do laço do diabo, que estão enganados, né, pelos ministros de Satanás aí que estão aí nos púlpitos aí, né, ministrando a serviço do diabo. Vocês me perdoem falar assim, irmão, mas é verdade. Por que eu tô dando risada aqui? Porque seria cômico se não fosse trágico, mas é trágico. Mas
O Senhor se ri desses aí, o Senhor zomba deles. Não dos enganados, né? Desses que tentam enganar e se enganam assim mesmo. Esses líderes fraudulentos aí. Mas o Senhor tá vendo tudo. O dia do juízo está vindo. E eu oro para que esses pessoal aí se arrependam, né? Se arrepender, o Senhor os salva, né? E os perdoa. Mas se não se arrepender, o que espera para esses cidadãos aí não é coisa boa não. Tá bom? Badalha o sininho de todas, compartilha o vídeo, deixa o like se gostou e bem-vindo aos novos inscritos. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Deus abençoe a todos. Fui.